Se você perde o medo de falar em público, imagina aí você com esse superpoder, cara. Imagina aí você desenrolado. Imagina aí você bom de papo, bom de lábia, bom conversador. Você tendo essa confiança, você passando credibilidade e segurança na sua voz. Cara, que foda. Foda. Você quer aprender isso? Então fica aqui comigo. Como perder o medo de palco? Como se livrar do famoso nervosismo, ansiedade, timidez, medo de julgamento? Como que você consegue fazer uma live, fazer uma palestra, ir para um podcast sem sentir que seu coração vai sair pela boca, sem passar mal, sem desmaiar? Tava dando uma palestra na House hoje, antes de vir para cá. Aí eu abri para dúvidas, né? Aí a galera falou assim, né? Pô, quem tem dúvida? Aí a pessoa chegou assim e perguntou: como que faz pra não vomitar antes da caraca? Só que ela tá bugou. Aí eu falei, mas qual que é o seu nome? Ela, não vomita, não. Mas vamos lá, né? Gente, isso é uma dúvida extremamente comum e eu fico muito, muito feliz de poder tirar essa dúvida aqui agora, porque realmente, gente, se você perde o medo de falar em público, imagina aí você com esse superpoder, cara. Imagina aí você desenrolado. Imagina aí você bom de papo, bom de lábia, bom conversador. Você tendo essa confiança, você passando credibilidade e segurança na sua voz. Cara, que foda. Foda. Você quer aprender isso? Então fica aqui comigo. Primeira coisa que você tem que entender. É normal. Você sentir esse medo é normal. Não sinta que você é um alienígena. Ai, meu Deus, eu vim com defeito. Porque, olha só, os caras como são desenrolados e eu sou tímido. Não, gente. Todo mundo tem medo de falar em público, é normal. É maior que o medo da morte. Tem estudos comprovando isso. Primeira coisa que você tem que entender é que é normal. Segunda coisa que você tem que entender é que você nunca perde. Você nunca perde o medo de falar em público. Os maiores oradores da história, eles admitem. Gente, eu ainda tenho medo. Só que eles aprendem a controlar o nervosismo. Olha só que foda. Eles não se deixam paralisar pelo nervosismo. Só que daí vem a verdade número 3 na hora de falar em público, que é: certa dose de medo é saudável. O medo é um mecanismo evolucionário que te deixa ligado. Então, quando você tá com medo, opa, peraí, estou atento, estou no flow. Estou usando as palavras certas. Você vai ver que você tá no momento, você tá na vibe quando você tá com esse tiquinho saudável de medo. O problema é o excesso desnecessário de medo. A galera coloca um negócio que não precisa. E tem a quarta verdade sobre o medo de falar em público, que é a grande razão pela qual as pessoas têm medo de falar em público é simplesmente elas não estarem acostumadas a isso. Como assim? O cérebro, ele teme o desconhecido. Ele quer te proteger. Pense que nós sobrevivemos ao longo da história por várias questões e uma delas foi, cara, a gente desenvolveu medo. Então a gente não se metia em qualquer coisa. Viu uma fogueira, não pulava em cima. A gente ficava com medo disso. E coisas que são desconhecidas são um potencial perigo, certo? Poxa, isso aqui eu não conheço. Pode ser que me mate, pode ser que não me mate. E o que acontece? Hoje a gente já não está como estava em tribos há milhares de anos, em que, nossa senhora, tudo é extremamente desconhecido e pode ser que eu tenha muito... e que eu morra em fazer isso. Só que a gente continua tendo um medo mortal de falar em público. E por que a gente tem um medo mortal de falar em público? Porque a gente não se coloca nessas situações. Então, qual que é a primeira e mais primordial dica para qualquer pessoa que quer perder o tal do nervosismo? Agarre com unhas e dentes todas as oportunidades que tiver de falar em público. O princípio que eu sempre ensino aos meus alunos: nunca negue palco. Nunca negue palco. Tá negando palco, tá errado. O que é negar palco? Não é necessariamente uma palestra. Cara, às vezes te chamam para fazer uma live. Às vezes te chamam para gravar um story juntos. Às vezes você tá na escola, na universidade. Gente, estamos precisando de um voluntário aqui para sair nas salas, simplesmente divulgando o negócio. Você nega. Na igreja, em qualquer grupo que você faz parte, você nega toda a oportunidade que tem. Cara, você não faz perguntas. Você vai para um congresso, você está numa aula, você vai num evento, sempre tem espaço para perguntas e você não faz uma pergunta. Isso é negar palco. Inclusive, fica uma dica, cara. Sempre faça uma pergunta. Sempre vai ter um momento de fazer pergunta, já tem uma pergunta formulada. Assim que tiver a pergunta, ó, levanta a mão, vai lá e faz. Só que você não vai só fazer a pergunta, você vai se apresentar. Falar: meu nome é Giovanni Begossi, sou conhecido como o professor de oratória, sou bicampeão brasileiro de oratória, eu tenho uma pergunta. Mano, se eu faço isso, essa pergunta, num evento que tem 3.000 pessoas, 3.000 pessoas que já ficaram curiosas, porque um cara, que tem uma máscara falando que é o professor de oratória e o cara é foda, que é bicampeão. Olha o tanto de audiência. E imagina
No intervalo, a galera me procura. Tu que é o cara da oratória, cara, eu preciso melhorar. É tão fácil se destacar, sabe? Desde que você não negue palco, tá bom? Então a primeira coisa que você vai fazer, Kelvin, nunca negue palco. Mas você deve estar falando assim, Giovanni, mas eu queria uma dica a mais. Eu queria, poxa, por favor, me ajuda, que eu fico realmente muito nervoso. Eu entendo que realmente tem que cair pra dentro, tem que mergulhar na piscina. A única chance de melhorar a fala em público é falando em público, não é lendo livro. E olha que eu indico muito livro. Só que você querer aprender oratória lendo livro é igual você querer aprender natação lendo livro. Não, você tem que nadar. Tem que ir pra ação. Mesmo eu que indico livro falo isso. Mas, cara, Giovanni, pelo amor de Deus, eu entendi que tem que entrar na piscina, mas tem uma dica a mais? Alguma coisa que você me passa assim, por favor, para melhorar o meu nervosismo? Passar uma mega técnica. Essa técnica eu faço sempre para melhorar o nervosismo. Então serve para você, Kelvin. Serve pro Igor, que perguntou aqui. Seguinte. Visualização positiva. Que é essa técnica? Nada mais é do que você visualizar na sua mente aquilo que você vai fazer acontecendo de modo muito foda. Então vamos dar um exemplo. Você vai palestrar. Antes de palestrar, fecha o olho. Imagina você dando uma palestra muito foda, sendo mais eloquente que nunca, a galera aplaudindo de pé. Pronto. Tá feita a visualização positiva. Mas sinta isso. E seja grato por isso. Duas coisas acontecem. Número 1, lei da atração. Você cocria essa realidade. Vibra nessa frequência, atrai para você essas coisas. Giovanni, não acredito em lei da atração. Acho que é charlatanismo, acho que é bobagem, acho que é pseudociência, acho que é golpe, acho que é... Já ouvi tudo isso. Então, não faça pela lei da atração. Faça porque o seu cérebro ele não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginado. Por isso que você acorda de um pesadelo com medo. Por quê? Mas era um sonho. Mas você tem uma resposta fisiológica. Então o que você vai fazer? Quando você imagina, simplesmente visualiza na sua cabeça o que vai acontecer. Quando você for fazer na vida real, a palestra, o podcast, a live, o que for, o seu cérebro vai falar assim, cara, eu já fiz isso aqui antes. Estou fazendo pela segunda vez aquilo que eu já fiz. Aí você vai disparar menos cortisol, que é o hormônio do estresse. Você vai estar de boa. Tudo que existe foi criado duas vezes. Uma vez na cabeça de alguém e outra vez na vida real. Então faça visualização positiva para lidar com o nervosismo.